Olá. O Brasil tem mais de 12 milhões de homens com mais de 50 anos de idade. Nessa fase da vida, todos nós estamos sujeitos ao câncer de próstata, o tipo de tumor mais frequente no sexo masculino. A próstata é uma glândula que fica entre a bexiga e o reto. Nunca dói e o câncer inicial não apresenta sintomas. Por isso, os exames de detecção precoce devem fazer parte da rotina dos homens que alcançaram os 50. Se é o seu caso, não adianta fingir que o assunto não te diz respeito para fugir da responsabilidade em relação à sua própria vida. Em São Paulo, uma lei oficializou o Novembro Azul no estado, movimento internacional dedicado à prevenção do câncer de próstata e saúde do homem. É sobre este tema que vamos falar no programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. O oncologista Dr. Andrei Soares, do Centro Paulista de Oncologia, Vanessa Silva, que é a coordenadora de comunicação do Instituto Lado a Lado pela Vida, e também o deputado Roberto Engler, do PSDB, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Agora é Lei. No Brasil, 20% da população masculina acima de 50 anos terá câncer de próstata. A cada minuto no país, 8 homens descobrem que têm a doença. A maioria dos homens desconhece suas condições de saúde e ignoram os sintomas iniciais das doenças mais comuns, como as cardiovasculares e o câncer de próstata, o mais frequente entre os homens, principalmente acima dos 50 anos. Segundo os médicos, esse comportamento acontece por 2 motivos: medo e fator cultural, e às vezes até pelo machismo. Eu tenho caso na família já de perda de ente querido, né? E o pessoal tem que deixar do preconceito e fazer realmente o exame, porque é puro preconceito. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Referência da Saúde do Homem em São Paulo apontou que 60% deles só vão ao médico quando já estão com a doença avançada e quando necessitam de intervenção cirúrgica. É muito importante que eles façam a prevenção do câncer de próstata, que é muito simples, é uma ida ao urologista. Lá é realizado o exame urológico, associado com ultrassom de próstata, associado com os exames laboratoriais, a dosagem do PSA. Nós temos que lembrar também a importância do homem fazer o autoexame do testículo, porque assim ele pode detectar precocemente o câncer do testículo. Também é importante o homem, quando ele está na 5ª, 6ª década de vida, saber que existe a andropausa, que é muito semelhante à menopausa na mulher. O que seria? Seria uma diminuição dos hormônios, diminuição de testosterona, e isso pode levar a vários sintomas que às vezes o homem nem desconfia que seja uma diminuição da testosterona. Então, por exemplo, pode levar a fadiga, a depressão, a diminuição do libido, alterações sexuais, pode levar à fraqueza, pode levar a distúrbios do sono. A Lei 15.430, sancionada em maio de 2014, instituiu o Novembro Azul, campanha dedicada a ações de prevenção ao câncer de próstata e à promoção da saúde do homem. De acordo com dados do Instituto do Câncer, somente em 2014, 68 mil novos casos foram diagnosticados, mostrando a importância da conscientização e da prevenção da doença. O novembro é dedicado a diversas ações do tema, como a iluminação de pontos turísticos, eventos e palestras. Doutor Andrei, aquela pergunta básica, né, para a gente começar. Afinal de contas, o que é a próstata? Bom, a próstata é uma glândula que o homem tem, como você mesmo falou, Mauro, que está entre a bexiga e o reto, e ela é responsável para produzir um líquido e ajudar a motilidade do esperma do homem. Ela, com o passar do tempo, a gente pode ter as 2 principais doenças que acometem a próstata, que é a que a gente chama de hiperplasia benigna, que é o aumento da próstata, ou o aparecimento do câncer de próstata, que aí sim é o tumor maligno da próstata. Ela fica entre a bexiga e a uretra peniana, então por dentro dela passa o canal da uretra prostática, que é onde sai a urina, e em geral a hiperplasia acontece muito mais nessa área interna, dando muito mais sintomas urinários, e um pouquinho diferente do câncer. A hiperplasia é o aumento da próstata. É o aumento do tamanho da próstata. É uma doença benigna que pode dar muito mais sintomas ao homem do que realmente um grande problema de saúde quanto o câncer de próstata, que por acontecer mais na face periférica da próstata, os sintomas acabam acontecendo muito mais tardiamente, quando às vezes é muito difícil a gente fazer um tratamento com intuito curativo para os homens.
É um exagero dizer que o homem nasce programado para ter câncer de próstata? Não, não é um exagero. O fator mais conhecido de risco de câncer de próstata realmente é a idade. O risco aumenta muito conforme a idade passa. O homem com uma certa idade, idoso, praticamente todos esses homens vão ter câncer de próstata. Então, o risco de um homem desenvolver o câncer de próstata durante a vida é de 1 a cada 7 homens. Então, é um risco extremamente alto. E o risco do homem vir a morrer do câncer de próstata é 1 a cada 30, que é um risco bastante alto, não é um risco pequeno morrer de câncer de próstata. Tá aí acho que é importante a gente discutir um pouquinho sobre o rastreamento e eventualmente a prevenção e um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vanessa, dentro do trabalho oferecido pelo Instituto Lado a Lado, qual é o nível de consciência dos homens em relação aos problemas de próstata? Como é que vocês verificam os resultados? A gente sai para muitas ações de ruas e a gente percebe que muitos homens nem sabem o que é a próstata. Então, assim, a falta de informação é um problema muito grande, né? Então, eu fiz certo em perguntar isso primeiro, o que é a próstata. Sim, muito bem, porque a gente já deparou com muitas perguntas dos homens o que é a próstata. Eu tenho a próstata, então a informação realmente é uma aliada e o trabalho do Instituto, a princípio, é empoderar essas pessoas de informação para que elas tenham conhecimento do que é a próstata, o que é o câncer de próstata para vir a buscar a prevenção. Então, o Novembro Azul, que faz esse movimento nacional de conscientização desses homens a prevenir esse câncer, né, a descobrir precocemente, porque aí a chance de cura é muito alta, até 90%. E por que tanta desinformação em relação ao que é a próstata? Talvez os homens até digam, nem sabia da existência disso, ou nem conhecia essa palavra. Eu acredito que por uma questão cultural, né, do homem não ir ao médico. A menina, a adolescente, ela já vai ao médico na primeira menstruação. O homem, ele não vai ao urologista quando fica adolescente. Então, eu acho que é uma questão até cultural da pessoa saber que o homem tem que ir ao médico desde sempre, né? Não só quando sentir uma dor, porque o homem só vai ao médico, parece que quando sente dor, quando alguma coisa grita. Então, o nosso trabalho é justamente esse, para que essa cultura mude. Isso é do homem brasileiro ou é do homem universal? Eu acredito que uma cultura principalmente brasileira, né? Acho que pelo nosso trabalho que a gente tem de resposta no Brasil, a gente percebe isso muito forte aqui. Deputado Roberto Engler, a sua lei, agora a lei, oficializa então a data, o Novembro Azul no estado de São Paulo. Perfeitamente. Quer dizer, na realidade, dia 17 de novembro, esse é o Dia Mundial, né, de combate ao câncer de próstata. Por isso, no mês de novembro é o Novembro Azul dedicado a essa prevenção contra esse tipo de câncer. É claro que já existia o Novembro Azul, existe mundialmente. O que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo foi a criação da Lei 15.430, que oficializou em nível de Estado de São Paulo. Quer dizer, o que nós pretendemos com essa oficializando esse Novembro Azul? É um envolvimento maior do poder público, o que tem acontecido. A gente percebe que, paulatinamente, a Secretaria de Saúde do Estado cada vez se envolve mais em programas, em divulgação. Não é? Eu acho que a lei está ajudando, é uma ajuda que nós tentamos oferecer para esse combate dessa doença. Todo envolvimento do poder público em relação às questões da saúde é importante, mas neste caso, especificamente da próstata, ainda mais. Veja que a nossa querida Vanessa Silva, né, ela disse que é uma questão cultural. Ela falou muito bem, quer dizer, os homens não têm o costume de ir ao médico se nada lhe está fazendo mal, né? Quer dizer, o que está faltando? Alertá-lo, olha, a coisa é brava. O doutor Andrei falou em os percentuais aqui das possibilidades de contrair o câncer de próstata. É impressionante, né? Você citou, parece que são 70 mil casos por ano no Brasil, né? É uma coisa... Só que, paralelamente a esse número que é gritante, 70 mil pessoas, homens, vão contrair essa doença do câncer de próstata no ano. Ao mesmo tempo, a informação que nos chega do Ministério da Saúde é que, desde que diagnosticado precocemente, 90% dos casos são absolutamente tratáveis, curáveis. Não é? Então, aí vem aquela questão. Ter medo de ir ao médico, né?
ter medo dos procedimentos médicos que são feitos para fazer detectar o câncer de próstata. Mas o que vale mais? Não é a vida? Não é a vida? Quer dizer, ficar com medo e ter um câncer que pode causar, pode espalmar e ir para outros órgãos, e aí a coisa fica muito mais perigosa. Então, essa divulgação, esse chamamento, essa convocação dos homens acima de 50 anos, do dever que cada um tem na preservação da sua própria vida, de ir sistematicamente ao médico, fazer os exames laboratoriais para ver se há alguma alteração na próstata, isso é obrigação das pessoas. E quem faz a divulgação está contribuindo para melhorar essa questão. Doutor Andrei, em relação aos tratamentos da próstata, as notícias são, em grande parte, boas ou em grande parte ruins? O câncer de próstata passou nos últimos 10 anos por notícias muito boas em relação ao tratamento do câncer de próstata. Mas principalmente quando a gente fala em doença já disseminada, que é a doença que saiu da próstata e já deu metástase para algum outro órgão. O principal órgão que a próstata acaba dando metástases são para os ossos e para os linfonodos, são gânglios que a gente tem no corpo todo. Esses são os principais sítios que acabam tendo a disseminação da doença do câncer de próstata. Então, para esse cenário, houve realmente uma melhora muito importante com novas drogas, tanto drogas que manipulam a testosterona. Então, o combustível ao câncer de próstata é a testosterona. Por isso que esse é um câncer que vai acontecer no homem, quer dizer, ele passa a vida inteira produzindo testosterona e isso estimulando a célula prostática a algum momento ter alguma mutação e acabar aparecendo o câncer. E isso estimula o câncer a crescer. Então, drogas, inclusive, que de alguma maneira inibem essa atividade da testosterona nas próprias células, como quimioterápicos e outras drogas também, além de quimioterápicos, que atuam diretamente no osso, com pequenas irradiações, com toxicidade muito baixa, tratando a doença óssea desses homens. Em relação à doença precoce, o mais importante realmente é a doença precoce, quer dizer, houve realmente uma melhora bastante importante do tratamento com novas técnicas cirúrgicas, a incorporação da vídeo, mais recentemente a incorporação da vídeo auxiliada por robô, as melhoras das técnicas de radioterapia com maior dose localizada onde precisa e menor dose nos tecidos próximos para não causar. Mas se a gente pegar em números, o que eu acho importante a gente citar, no meio mais ou menos da década de 80 começou a ser feito rastreamento por PSA, números americanos. Se a gente pegar esses números, da década de 90 em diante, mais ou menos o índice de câncer de próstata, de mortalidade por câncer de próstata nos Estados Unidos diminuiu 50%. E neste período, a incorporação de técnicas novas não foram muito além de uma ou outra técnica cirúrgica ou um pouquinho de melhora da radioterapia, que foram incorporadas em outros tumores também. Melhora de técnica cirúrgica, melhora de aparato de terapia intensiva, por exemplo, em pós-operatório, onde você pode ter uma mortalidade, melhora da radioterapia. E a gente não vê uma redução tão importante da mortalidade nos pacientes como a gente vê no câncer de próstata. Acho que isso chama bastante atenção para o câncer de próstata localizado. Porque muitos homens tendem a achar que o exame de sangue do PSA, que é o antígeno prostático, não é isso? Isso. Só esse exame é o suficiente para a detecção do câncer de próstata sem a realização do exame de toque. É por conta do tabu em relação ao exame? Eu acho que eu tenho duas notícias. Na verdade, uma resposta e uma notícia, talvez, para os homens, o que seria uma recomendação do toque. Eu acho que sim, por muito tempo, o rastreamento e a detecção e a procura do médico urologista para fazer a avaliação, muito passou por conta do homem, principalmente o homem latino. Eu não diria que é só o homem brasileiro, eu diria que isso é uma coisa dos latinos, de nós somos machões e não vamos atrás, e realmente não faz o exame de toque. A notícia boa que a gente faz hoje, a recomendação inclusive desses homens é que o toque retal seja feito na primeira consulta com o urologista. Se esse toque for normal, ele pode fazer o segmento dele apenas com o PSA. Por quê? Porque a gente sabe que a avaliação por toque retal isoladamente, sem alteração de PSA, o risco que esse paciente tenha algum câncer de próstata é muito pequeno, que não justifica fazer o acompanhamento dele em todas as consultas com toque retal. É possível um exame de PSA normal e já haver um câncer? É possível, não é o que a gente vê de padrão. Por quê? Porque a maior parte dos tumores que existem na próstata são os tumores bem diferenciados. Podem ser mais agressivos ou não, mas as células são bem diferenciadas. Elas produzem PSA. PSA é uma proteína produzida pela próstata, que auxilia e ajuda o espermatozoide a ter motilidade. A gente não conhece muito bem qual o mecanismo, por que ela passa para o sangue, mas a gente consegue medir o PSA no sangue.
Então, quando você tem um aumento das células, você tem um aumento da produção dessa proteína, você tem um aumento do PSA. O que acontece é que em alguns tumores de próstata, raros, e não é o comum do dia a dia, são tumores extremamente indiferenciados, são células muito anárquicas, que não se parecem com o tecido normal. E elas acabam crescendo e acabam não produzindo PSA. Mas isso não é a regra no câncer de próstata, isso é uma minoria dos tumores. Então, isso significa que é possível uma próstata de tamanho normal já ter câncer, já estar doente. Sim, é possível. É possível. E é possível até que esse câncer numa próstata de tamanho normal não necessariamente tenha um comportamento tão benigno, ou tão, é difícil a gente falar de um câncer que tem um comportamento benigno, mas um comportamento tão indolente, quer dizer, tão lento. Às vezes, mesmo tumores pequenos, eles já podem ter um comportamento um pouquinho mais agressivo. Os genes deles podem ser os genes mais agressivos. Quais as idades, então, para as realizações de cada um dos exames, o PSA e o exame de toque? Porque o PSA ele não precisa ser necessariamente pedido pelo urologista, o próprio endocrinologista, na realização de um check-up geral, na medição de outros parâmetros, pode pedir este exame. Pode. A grande importância, Mauro, que eu acho que a gente precisa colocar, principalmente as discussões sobre o rastreamento que a gente tem pelo mundo, e alguns grupos defendem, outros são contra, a sugestão é que esses pacientes procurem sempre o urologista para a discussão do resultado do PSA. Porque o resultado do PSA alterado pode levar você a fazer uma biópsia. A biópsia tem algumas complicações e pode ter um diagnóstico ou não de um tumor, que pode ter alguma complicação dependendo do tratamento ou não. Mas as recomendações em relação à idade, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica recomendam aos 50 anos para a população em geral. O primeiro toque retal e o exame de PSA. Nos pacientes que têm fator de risco aumentado, quer dizer, pacientes que têm familiar de primeiro grau com câncer de próstata, principalmente abaixo de 60 anos, os homens negros devem começar 5 anos antes em geral, aos 45 anos. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Roberto Engler, do PSDB, que oficializa o Novembro Azul no estado de São Paulo. O Novembro Azul é um movimento internacional dedicado à prevenção do câncer de próstata e também à saúde do homem. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Roberto Engler, do PSDB, que oficializa o chamado Novembro Azul no estado de São Paulo. O Novembro Azul é um movimento internacional que chama atenção para a necessidade de prevenção da saúde do homem e também do câncer de próstata. Vanessa, o Instituto Lado a Lado pela Vida realiza ações, foram 2.000 em todo o Brasil em 2014. Que ações são essas? Sim, a gente faz diversas ações, palestras em empresas, né? O ano passado nós tivemos ações em ambientes muito próximos aos homens. Né? Então nós tivemos um campeonato de futebol de várzea em São Paulo, que foi muito interessante. Então a gente levava um médico, urologista ou oncologista para dar uma palestra para os jogadores antes deles entrarem em campo. Eles recebiam informações, material informativo e depois disputavam o futebol deles. E a gente esteve bastante em ambientes masculinos, como kart e outras ações em futebol, como exibição da faixa da campanha e o vídeo do Novembro Azul nos estádios de futebol. E esse ano a gente repete algumas dessas ações, além das ações de público, como nós tivemos no Vão do MASP, o Circuito da Saúde, para a população em geral, com médico, sempre um médico oncologista ou urologista acompanha para dar orientação e esclarecer dúvida da população. E a cada ano há um incremento dessas ações, sempre aparecem novidades. Agora para 2015, o que é que se prevê? Sim, além das iluminações também, né, é importante falar que o país inteiro está iluminado de azul. Em São Paulo, vários monumentos, Monumento às Bandeiras, Ponte das Bandeiras e a Tutu do Chá, temos diversos monumentos iluminados para chamar atenção, né, e nós temos as divulgações em mídia social também. A internet hoje é uma grande aliada, o nosso Facebook, o Novembro Azul Brasil, ele tem quase 100 mil seguidores, então a gente tem um engajamento muito forte nas redes sociais. Em termos de ações, a gente atua também nas empresas, então são várias ações. A gente tem uma ação que chama Bigodê, que faz muito sucesso, que é um bigode de EVA que as pessoas tiram foto. Então a gente leva isso de uma forma lúdica, as pessoas se divertem, fazem foto, postam nas redes sociais e a gente sempre tem a orientação do médico também durante essas ações, em empresas, em estádios, para orientar a população.
essa presença nos estádios justamente para buscar essa aproximação. Exatamente, buscar essa aproximação. No nosso lema, a gente diz, até nos nossos materiais informativos, que cuidar da saúde também é coisa de homem. Então, a gente justamente vai nesses ambientes onde o homem está. Então, é para ele não ter por onde correr. A gente leva a informação e a conscientização para esses homens. Vamos mostrar esse folheto então, Claro. novamente? E o suplemento é o quê? Esse que você trouxe? Não, essa aqui é uma revista do Instituto Lado a Lado que fala um pouquinho do que nós fizemos o ano passado. Então, nós temos aqui algumas... Tem todas as campanhas do Instituto, não só o Novembro Azul, porque o Instituto atua em outras frentes também. Nós temos uma campanha de prevenção às doenças cardiovasculares, o Vencer com Autoestima, que é um apoio ao Outubro Rosa, é uma campanha para paciente de câncer de mama, e uma campanha sobre incontinência urinária, que é o X-Capô. Então, aqui nessa revista é um pouquinho do que nós fizemos. Isso aqui é um pouco do Novembro Azul ano passado, os monumentos no país inteiro que foram iluminados de azul. E esse folheto a gente distribui nas ações de rua, como eu te falei, nas empresas, onde o Instituto está com a campanha Novembro Azul, a gente está com esse folheto. Sim. Deputado Engler, na sua avaliação, qual deve ser o papel da mulher em relação a essa resistência do homem em ir ao médico, para qualquer problema de saúde? Aquela questão da prevenção tem que ser feita em relação a tudo. Aquele empurrãozinho que falta, né? Eu acho que desde que a mulher seja inserida na sociedade, porque isso é o papel da sociedade como um todo, né? A mulher, dos filhos, a minha filha é médica, então eu sofro um empurrão dela de tudo quanto é lado. Então acho que a palavra é essa, nós temos que, é uma questão cultural, como foi colocado. Então, quanto mais informações a gente puder passar na direção que, se não fizer isso, você corre um sério risco de um câncer de próstata e vir a ter complicações que podem levar até a morte, né? É a forma que as pessoas vão se mexer. Eu percebo, por exemplo, na minha cidade, eu acho importante, o que acontece lá tem o AME, um Ambulatório Médico de Especialidades. Então, eu acredito que seja até no estado todo, mas eu acentuo lá na cidade de Franca, e diz, quem ama, leva seu pai ao AME. Sabe? Então, todos os sábados, né, eles vão receber lá os homens acima de 50 anos. E os pacientes são atendidos na data, no mês do seu aniversário. Não é? Então, são 2 atendimentos em sábados consecutivos. No primeiro, eles têm ali um atendimento de enfermagem, uma avaliação de altura, peso, são levados a fazer vários exames laboratoriais de sangue e tal. E no sábado seguinte, eles retornam, já com os exames já todos feitos. Se tiver alguma alteração, aí sim, enfim, a consulta com o cardiologista e o urologista, não é? E ali começam as primeiras intervenções para, se tiver alguma alteração nos exames que foram feitos, né? E, olha, a procura lá está sendo imensa. Eu acho que tem estado muito certo. A gente percebe uma grande evolução. Vanessa, nessa mesma questão da mulher que eu fiz ao deputado, o Instituto Lado a Lado pela Vida tem um trabalho de envolvimento da mulher também, sim, procura conscientizar a mulher, no sentido que ela incentive o parceiro a ir ao médico? Sim, a nossa experiência, inclusive nessas ações, é que os homens vão levados pelas mulheres, ou pela filha, pela neta, eles sempre estão engajados pela mulher. Então, assim, a mulher é um ator fundamental durante o Novembro Azul e durante todas as campanhas, porque ela que engaja mesmo o homem a cuidar da saúde, a ir ao médico, muitas vezes elas que marcam, elas que acompanham, e acho que isso é até uma realidade nos consultórios, talvez o doutor consiga falar um pouco se elas realmente acompanham eles, né? Agora, no Outubro Rosa, os maridos invertem os papéis, né? Os maridos devem incentivar as mulheres também, a fazer exatamente. os exames Os da exames, mama. com certeza. A presença da mulher é constante nos consultórios, doutor Andrei? Bastante. A gente vê cada vez mais o envolvimento presente da mulher realmente no consultório. A gente vê que, apesar do que a gente falou, realmente esse movimento de conscientização vem mudando, as pessoas vêm conversando no consultório, há o envolvimento da esposa, da filha, de todo mundo para trazer realmente o marido. Aproveitando para falar sobre, acho que, mídia, que é bastante importante em relação à prevenção, o grupo também da clínica que a gente acabou montando
um grupo no Facebook, que tem mais de 35 mil seguidores, também não é tão grande quanto vocês, mas que a gente chama de Força na Prevenção. E a ideia, agora a gente está entrando no mês de novembro, Novembro Azul, então o lema é Homem que é Homem se cuida. A gente vai falar algumas coisinhas, algumas dicas e algumas dados sobre o câncer de próstata, mas o próprio no site, mas o próprio grupo no Facebook acaba dividindo em todo ano, falando um pouquinho sobre a prevenção de outros tipos de tumores, por exemplo, coloretal, de mama e assim por diante. Então, quem puder dar uma olhadinha também é dica, é bastante interessante. O senhor destacou que a chance do câncer de próstata nos negros é maior, mas também ela é menor entre os orientais, não é isso? Por que essa diferença em cada raça? Algumas pessoas não sabem muito. Nos negros existem alguns dados, mais dados americanos, na verdade, que a gente pode dizer. Alguns provavelmente são genéticos. Alguns dos dados são genéticos. Agora, outros, e que isso pode acontecer não só lá, em qualquer lugar, é realmente ao acesso à saúde. Os negros têm um acesso, em geral, dependendo do que a gente está falando, um acesso um pouco mais difícil à saúde. Então, demora mais para fazer consulta. Demora mais para conseguir pegar um resultado ou fazer um exame, demora mais para fazer o início de tratamento. Isso pode impactar, eventualmente, no tempo e no estadio que a gente chama do que o tumor acaba sendo diagnosticado. Então, quanto mais precoce, maior a chance de cura. Quanto mais avançado, a chance de cura vai diminuindo. Então, todos esses fatores acabam influenciando não só a genética, como fatores realmente de acesso à saúde. Aqui no Brasil, a gente pode colocar isso, talvez, até com as pessoas de uma classe social onde tem uma dificuldade em conseguir o acesso à saúde. Nosso acesso à saúde pública ainda é um pouquinho falho em alguns aspectos. Isso pode impactar diretamente ao prognóstico, quer dizer, o quanto esse paciente pode ficar curado. Na raça amarela ou entre os orientais, significa alguma coisa relacionada com alimentação? Porque a alimentação entre os orientais é bastante diferente da nossa aqui do Ocidente. É bastante diferente. O que a gente sabe de alimentação, a câncer por alimentação está uma grande vedete no momento, inclusive por conta do bacon e dos embutidos, né? Sim. Recentemente foi comentado. O bacon, a salsicha, o presunto. Exatamente. Então, para o câncer de próstata não é diferente. A gente não pode falar muito sobre o que a gente tem. Os dados, eles não são extremamente robustos, vamos dizer assim, na literatura médica, mas eles apontam para aqui, gorduras saturadas, embutidos como salsicha, linguiça ou o bacon e a carne vermelha, e a dieta rica em cálcio aumenta o risco do câncer de próstata. Por outro lado, uma dieta com mais legumes, verduras, com menos carne vermelha, embutido, por exemplo, diminui e protege. E grande consumo de vitamina D e E também diminui o câncer de próstata. Então, talvez esse fator de alimentação possa ter um impacto. Falando sobre alimentação e sobre sobrepeso, que é uma grande discussão, quer dizer, quem é mais gordinho tem mais chance de câncer de próstata ou não. Na verdade, a pessoa que tem um sobrepeso ou que está com peso realmente acima, ela não tem um risco aumentado de ter o câncer de próstata. Mas uma vez que esta pessoa tem o câncer de próstata, os pacientes mais obesos, exatamente, deputado, tem um tumor de próstata mais agressivo. Então, o controle de peso também entra aí como um fator bastante importante para o câncer de próstata. O mais obeso, assim, de uma maneira geral, ou, digamos, os mais barrigudos, que têm o abdômen maior, não são necessariamente gordos, mas têm o abdômen maior? Todos. Incluindo estes. E por que o abdômen maior? É fator de risco também? Por conta hormonal. É por conta da síndrome metabólica, na verdade. Então, como o tumor de próstata depende bastante de testosterona, por conta hormonal, quer dizer, esses pacientes possivelmente têm um risco maior porque você acaba estimulando mais as células do tumor de próstata. O senhor destacou a questão do cálcio, né? Quais são os alimentos que contêm cálcio, então, e que devem ser evitados? Não que o cálcio não tenha que ser ingerido, não se pode ingerir em grande quantidade. Né? Na verdade, a ingestão de cálcio na dieta normal, ela não é acima do que a gente precisa. Quer dizer, não há uma preocupação na dieta, no dia a dia. E eu sempre brinco com os pacientes no consultório. A dieta que a gente tem que fazer é a dieta que a vovó já falava. É aquele pratinho colorido, com um pouquinho de verdura, um pouquinho de legume, evitar carne vermelha todos os dias da semana, trocar por peixe, por exemplo, e frango. E se você fizer uma alimentação balanceada, você não vai ter um excesso de cálcio e você vai ter realmente uma alimentação balanceada para todos os tipos de tumores, não só o tumor de próstata. O que é que tem de verdade, o que é que tem de mito em relação ao consumo do tomate? Diz que há uma substância liberada pelo tomate, que é o licopeno. Mas que só é liberada no molho de tomate, porque tem que ter temperatura para esse licopeno
poder ser produzido, e esta é a substância que vai proteger a próstata. É verdade isso? Por muito tempo a gente achou que o tomate seria um grande protetor do câncer de próstata. Realmente parece que o licopeno tem alguma função em relação à proteção ao câncer de próstata, mas mais uma vez, como outros tipos de alimento, a gente não tem realmente um dado que a gente precise recomendar fortemente que a pessoa faça um consumo excessivo, por exemplo, do molho de tomate por conta da liberação de licopeno ou não. Então, mais uma vez, acho que a alimentação balanceada é a alimentação mais importante. Não precisa haver nos negros ou nos que têm um fator de risco maior, porque teve um parente de primeiro grau com câncer de próstata, vamos comer mais molho de tomate, porque a gente não tem isso. Acho que a alimentação balanceada é a mais importante. Vanessa, vamos voltar na questão dos negros. Tem algum trabalho especialmente voltado, alguma ação especialmente voltada pelo Instituto Lado a Lado para eles, para a raça negra? Ainda não. O que a gente tem no nosso material, a gente destaca esse grupo como fator de risco e a gente procura orientar nas ações de rua essa população especial. E quando a gente fala, numa palestra, o médico já cita isso como fator de risco, muitas vezes eles já começam a questionar, mas por que eu faço parte desse grupo de risco? Então, o nosso profissional orienta ele, mas nós não temos um trabalho específico para esse grupo, sim para todos os homens, de prevenção. O trabalho ele é igual em todos os países ou vai variar também conforme a cultura, já que existe essa diferenciação? Nem todos os homens pensam da mesma maneira, porque a cultura de cada país é igual. Como é que é feita a estratégia dessas campanhas, dessa comunicação? A gente trabalha aqui nacionalmente, né? O Novembro Azul, lançado pelo Instituto Lado a Lado em 2012, é uma campanha nacional, apesar de existir o Movember, que já é um movimento internacional e bastante conhecido, mas a atuação do Instituto é no Brasil. Então, a gente atua de acordo com as regiões, com as diferenças de cultura dentro do nosso país, né? Então, a gente tem algumas comunicações e médicos e entidades parceiras em todo o país e a gente atua de acordo com cada região, porque muitas vezes um diálogo que você tem em São Paulo, você não consegue levar para outras cidades ou até mesmo para o interior. Então, você tem que adaptar isso de acordo com cada público. E para a gente fechar esse raciocínio, no Sudeste a maior incidência de câncer de próstata. Seguramente, as ações do Instituto são mais realizadas aqui nessa região. A gente tem um fluxo maior entre São Paulo, Rio e Brasília, mas a gente conta com parceiros no país inteiro, inclusive de pessoas físicas que nos procuram e essas pessoas querem engajar a sua comunidade, sua sociedade local para fazer parte do Novembro Azul. Então, a gente também é um braço para esse público. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Roberto Engler, do PSDB, que oficializa o Novembro Azul no estado de São Paulo. O Novembro Azul é um movimento internacional que tem o objetivo de chamar a atenção do homem para a prevenção das doenças e também da prevenção do câncer de próstata. Mais um intervalo e voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando sobre a lei de autoria do deputado Roberto Engler, do PSDB, que institui ou que oficializa o Novembro Azul no estado de São Paulo. O Novembro Azul é um movimento internacional que chama a atenção do homem para os cuidados com a saúde, especialmente em relação ao câncer de próstata. Deputado Roberto Engler, informação é tudo, educação é tudo, fala-se muito na necessidade de determinados assuntos passarem pela escola. Esta questão também deve passar? Sem dúvida alguma. As escolas têm que ter um papel preponderante nisso aí, é um contato, fazer o menino já crescer com essa obrigação de quando estiver beirando ali seus 50 anos, né? Como é que é o lema? O homem que... Homem que homem se cuida. O homem que homem se cuida. Eu gostei dessa. Né? Eu acho que a escola tem um papel preponderante. Eu queria, se você me permitir, Mauro, claro, dizer o seguinte, que eu posso dizer que eu tive a felicidade, doutor Vanessa, que há mais ou menos 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, eu fui empurrado pela família, e vai ao médico, e faz o PSA, vai o urologista, e foi detectado câncer de próstata. É mesmo? Foi detectado. Eu estava até aqui avaliando o que o doutor Andrei falou, que nos últimos 10 anos
houve uma evolução muito grande, né? Eu fico pensando, será que eu perdi o monte? Mas há 10 anos atrás eu resolvi o problema, nunca mais tive absolutamente nada. Por quê? Porque eu tive a sorte de ter sido detectado de forma precoce. Então pode eliminar o problema e não tem mais, nunca mais tive mais nada. É um testemunho pessoal que fica aqui para o nosso telespectador. Faça os exames, porque 90% dos casos, conforme as estatísticas mostram, são absolutamente curáveis. Se o senhor me permite também, deputado, havia alguns sintomas, o senhor desconfiava de alguma coisa? Absolutamente Tudo nada. aconteceu porque a família... Conforme o doutor Andrei já acentuou, não há sintoma no começo, não é, doutora Vanessa? Então não tem esse sintoma, você não sente nada. Na realidade, você tem a obrigação de fazer exame. Eu fiz o exame e deu positivo. Né? E aí, graças a Deus, ficou no passado, acabou. Havia alteração de PSA? Tinha uma leve alteração no PSA. Foi feito o toque retal e depois foi feita a biópsia. E a biópsia configurou a existência do tumor maligno. E aí, os procedimentos que talvez não tenham sido tão modernos como o doutor Andrei citou, mas o problema foi resolvido. E com que idade, deputado? Então, eu tinha naquela época 60 anos, exatamente 60 anos. 60 anos. Eu tenho uma curiosidade, porque a família festejou o meu aniversário de 60 anos, e minha filha é endocrinologista, e ela estava incumbida de ver o resultado da biópsia. Ora, durante o aniversário, estou olhando para minha filha, ela tinha que falar, pai, vou te dar um presente, não deu nada. E ela não falou nada. Então, na segunda-feira, eu liguei para ela e falei, deu positivo, né? Falei, deu positivo. Então, tudo bem. Doutor Andrei, considerando o histórico do deputado Roberto Engler, a partir de uma situação como essa, de uma detecção do câncer de próstata 10 anos depois, né, agora? 12 anos depois. Quais são os procedimentos de quem passou por isso 12 anos depois, a exemplo do deputado? O que tem que ser feito agora? A importância, assim, o tratamento do câncer de próstata localizado, nós temos três modalidades de tratamento, quer dizer, de tratamento. É importante a gente citar que nem todos os cânceres de próstata, nem todos os tumores descobertos na próstata, eles precisam de algum tratamento efetivo. A gente, ao longo dos últimos anos, descobriu que alguns tumores são extremamente indolentes, crescimento extremamente lento, que podem ser acompanhados, por vezes, por diversos anos, antes de ter qualquer sinal de que ele vai ser um tumor agressivo e precise fazer um tratamento. Isso poupa o paciente de, eventualmente, algum risco inerente ao tratamento ou até de um efeito colateral que possa ficar. Além disso, os tratamentos podem ser ou cirúrgico, ou radioterapia, ou a adição de um bloqueio hormonal. A gente comentou que a testosterona é o combustível para aquilo, então uma adição de um bloqueio hormonal para diminuir a testosterona, junto com a radioterapia para potencializar o efeito da radioterapia, que grosseiramente o que ela faz lá, ela localiza na próstata e nos locais próximos onde pode ter tumor e dá uma dose de radiação ionizante que acaba, entre aspas, queimando aqueles tecidos e matando aquelas células. Então, o segmento desses pacientes tem que se dar pelo risco do tumor ou voltar nessa região, mesmo com a cirurgia ou com a radioterapia feita, ou eventualmente aparecer em outros pontos. Então, esse paciente ele nunca vai ter que deixar de fazer o acompanhamento dele. Acompanhando com o médico, que vai conversar, entender como é que ele tem passado nos últimos tempos, examinando o paciente, é muito importante, e fazendo PSA de rotina, porque o que acontece é que se esse tumor volta a crescer, em geral o PSA volta a subir de novo. É assim que a gente consegue descobrir e acompanhar esses pacientes. Existe alguma relação entre desempenho sexual e câncer de próstata? É possível detectar ou pensar nessa possibilidade em algum problema de desempenho sexual? Não necessariamente, salvo se você tem um tumor muito grande que causa algum problema, porque na verdade a ereção do homem ela depende tanto da parte nervosa quanto da parte vascular. A parte nervosa que dá a sensibilidade e também ajuda em relação ao aprisionamento de sangue no pênis. O homem tem dentro do pênis uma coisa que a gente chama de corpo cavernoso, que na verdade quando ele vai ter ereção, ele acumula sangue dentro do pênis. Ele aprisiona sangue. É assim que a ereção acontece. Então depende tanto da parte vascular quanto da parte nervosa. O que acontece é que próximo à próstata, se a gente olhar a próstata aqui, nos dois lados da próstata, o que nós chamamos de feixe vasculo nervoso, que é onde passam vasos e nervos, passam ao lado da próstata. Então, se você tiver uma invasão, eventualmente, tanto dos vasos quanto do nervo, você pode ter alguma alteração. Não é comum. O que isso pode acontecer, em geral, é com o risco do tratamento.
Infelizmente a cirurgia pode ter algum tipo de lesão, até porque às vezes o tumor está grudado e você precisa retirar tudo aquilo, ou eventualmente a radioterapia que acaba também causando uma lesão nesses nervos. Isso pode, um dos efeitos colaterais mais indesejados ao tratamento do câncer de próstata é a impotência, eventualmente por conta disso. Ainda em relação à alimentação ou alimentos que ajudam a prevenir, não sei se é a amêndoa ou é a castanha do Pará, tem alguma coisa a ver? São alimentos, tudo isso também é mito? Na verdade, que nem a gente falou, né? Os dados que a gente tem para alimentação são muito pequenos. A gente discute hoje se tem que fazer PSA ou não com 3 grandes trabalhos, se a gente for citar, um com mais de 180 mil pacientes, um com 20 mil e um com 76 mil. E a gente não sabe se o PSA deve fazer ou não. Os trabalhos com castanha do Pará, todos são muito pequenos e parece que tem alguma ajuda, mas... O que é um PSA normal? Qual é o parâmetro? Bom, ele depende um pouco da idade e do tamanho da próstata. Tá? A gente pode eventualmente avaliar e olhar o tamanho da próstata. Se a próstata for muito grande, pelo que nós falamos no começo do programa, na hiperplasia, que é aquele aumento benigno da próstata, o PSA provavelmente ele é maior porque tem um volume de próstata maior. Mas, PSA é o volume ou é o peso? O PSA é a proteína que a próstata produz. Mas ela identifica um volume maior ou um peso maior? Em geral, o volume está acompanhado do peso. O peso normal Sim. da próstata é em torno de 25 a 30 gramas. Se ela está aumentada pela hiperplasia, provavelmente ela produz mais PSA, esse PSA mais alto. Mas, em geral, um PSA até 2,5 a gente avalia como normal. A partir de 3 a gente começa a se preocupar um pouquinho com o PSA, porque a gente sabe que pacientes, por exemplo, de 4 a 10 de PSA têm em torno de 30 a 35% de chance de ter tumor de próstata. Então, esses são os passos. A partir de 3 a gente tem que avaliar esse paciente e discutir com ele, né, a avaliação ou não do momento da biópsia. Claro, esse PSA tem que ser repetido. Outras causas podem aumentar a PSA, então a prostatite, que é uma inflamação da próstata, pode aumentar a PSA. A atividade sexual feita logo antes da coleta do exame pode aumentar, algum trauma pode aumentar o PSA. Então a gente precisa tirar todas essas outras fatores que aumentam o PSA, fatores totalmente benignos, repetir um exame bem feitinho no momento adequado e aí sim discutir se precisa... Inclusive o preparo para a realização do PSA é a abstinência sexual. Esse é o ideal. De alguns dias. 72 horas, esse seria o ideal para todo mundo. Vanessa, voltando naquela questão da educação que eu fiz aqui para o deputado, tem ações voltadas dentro das escolas? Há algum planejamento para isso, para pegar o menino logo cedo lá? Nós temos alguns parceiros, algumas, até professoras mesmo, elas se engajam e pedem material para a gente, elas incluem essa orientação nas próprias aulas. Então, a gente não tem uma ação dentro da escola do Instituto, mas a gente conta com o apoio desses disseminadores de informação, esses professores, que levam a orientação, então, para os pequenos, assim. Então, isso de todas as nossas campanhas. É bem importante, porque aí eles levam isso para casa, né? Além deles já crescerem com essa cultura, eles ainda conseguem compartilhar com os familiares, com os pais, o que é muito importante. E como é que é essa linguagem para esse tipo de público? Porque se já existe um tabu em relação aos adultos, quer dizer, como tocar no assunto de forma que isso não venha a ser um tabu também quando esses meninos crescerem? Sim, aí a gente conta com o apoio pedagógico desses professores para levar essa informação de uma forma mais lúdica, né, e que essa criança consiga absorver isso e levar para o próprio pai. Então, por isso que a gente conta com aquele material de apoio que é o nosso bigodei, que a gente chama, que é um bigode de EVA, então, para eles tirarem foto, então eles gostam bastante e aí ela aplica essa orientação durante essa atividade lúdica dentro da sala de aula. Dá para medir esses resultados da multiplicação daquilo que os meninos levam para casa, para os pais ou para o pai? A gente recebe algum retorno disso pela mídia social, né? O nosso Facebook a gente consegue acompanhar ali diariamente o engajamento. Então a gente recebe alguns retornos de pais que tiveram essa informação por conta do filho, que foram na nossa página buscar informação de onde fazer exame, o que é o Novembro Azul, né? Então isso é bacana. No nosso site também a gente tem um espaço destinado já para o paciente, porque além da gente atuar com a prevenção, a gente tem um espaço destinado já para quem é diagnosticado com câncer de próstata. Então a gente tem orientação dos benefícios do paciente, como que você faz para isentar o seu carro de rodízio durante o tratamento. Então, eles acabam nos procurando para ter essas outras orientações, não só de prevenção, mas de um apoio também para o já paciente do câncer de próstata. Doutor Andrei, o termo técnico prostatectomia radical é a retirada total da próstata. Exatamente. E como é que é a qualidade de vida deste paciente que tem a retirada total, que descobriu o câncer mais tardiamente e não teve a salvação da próstata? Então, a prostatectomia radical envolve a retirada da próstata e das vesículas seminais. São duas pequenas glândulas que estão apoiadas
logo encostadas à próstata. Tá? A retirada da próstata é o tratamento, quando a gente escolhe fazer o tratamento cirúrgico, a prostatectomia radical é o tratamento do câncer de próstata. O que acontece é que se esse tumor é um tumor grande e eventualmente invade esse feixe vasculoso que a gente comentou, às vezes a gente não consegue preservar. Os efeitos colaterais, que são os principais efeitos que a gente precisa conversar com os pacientes que podem acontecer, o principal deles é a impotência. Tá? É o que pode acontecer no maior número de pacientes. Em geral, ele quando sai da cirurgia, o paciente sai impotente, ele recupera depois de 6 meses, assim por diante, porque o que acontece às vezes é uma lesão mais por contato mecânica no nervo ali, depois de um tempo recupera. Então é igual, de um tempo um pouco prolongado, igual fazer uma anestesia e depois de um tempo a gente recupera a sensibilidade. Quer dizer, isso pode acontecer com o nervo e a parte vascular da próstata. E a outra é a incontinência. Muito mais raro do que a impotência, mas a incontinência também é um efeito que pode acontecer. Então, esses pacientes podem ter algum grau de incontinência, de perder um pouquinho de urina, e esse é outro fator chato que pode acontecer um pouquinho com o tratamento. Olha, doutor, é impressionante como o tempo desse programa ficou curto para a gente falar do tema, porque tem um monte de pergunta aqui para ser feita, mas a gente vai ter que terminar, já temos 2 minutos. É possível saber alguma coisa em relação ao câncer de próstata a partir de um exame de urina, a partir da detecção da sarcosina, uma substância que poderia indicar o câncer de próstata, a partir de um exame de urina? Diversos exames estão sendo tentados e sendo avaliados para ver se melhoram a acurácia do PSA. A questão do PSA é exatamente essa. Quando o aumento do PSA pode ser uma situação benigna ou pode ser um câncer de próstata que nunca vai causar um problema para o paciente. Em geral, o paciente com idade, com outros problemas de saúde, e que esse tumor vai acompanhar o paciente. Então, a sarcosina é um dos exames testados. Ainda não se faz na prática clínica nem esses nem outros exames. Principalmente no Brasil, a gente ainda não tem muito desses testes, alguns testes genéticos que a gente já tem fora, para eventualmente ver se precisa biopsiar o paciente ou não. Outros testes que são próprios exames de sangue. Mas acho que no futuro vai ser. A gente vai refinar um pouquinho um PSA melhorado e a gente ainda não sabe qual, mas esse exame vai aparecer. Deputado, a palavra final é sua. Sobre o nosso tema, sobre a sua lei. Eu tomei uma verdadeira Então, aula. O programa aqui. acabou, tem 1 minuto. Eu queria a conclusão de cada um. Aula aqui. O doutor Andrei, com a Vanessa, foram maravilhosos aqui no debate. Eu assisti com todo o interesse. E eu acho que eu saio com alguma coisa daqui, sabe, mano? Porque, como parlamentar e principalmente como educador, professor a vida toda, você perguntou o que pode ser feito nas escolas, não é isso? Sim. Então, aqui está nascendo uma ideia de fazer um trabalho político junto à Secretaria da Educação, não para a conscientização dos meninos, porque isso eu acho que choca um pouco, mas que os meninos levem essa questão para os pais. Sim. Não é? Eu acho que isso aí dá para ser feito com o professor Herman, lá na Secretaria da Educação, o que deve colaborar bastante aí com essa divulgação que nós tanto falamos aqui nessa questão. E nas aulas de matemática, né, deputado? Para mostrar os números estarrecedores dessa doença. Tá bom. É isso mesmo. Muito bem. Muito obrigado aí. Fiquei muito honrado de participar ao lado de pessoas tão ilustres aqui do seu programa, da TV Assembleia. Eu quero agradecer a presença do senhor deputado Roberto Engler, doutor Andrei, Vanessa, pela presença neste programa Agora é Lei, na TV Assembleia SP. Falamos hoje sobre a lei de autoria do deputado Roberto Engler, do PSDB, que oficializa o Novembro Azul no estado de São Paulo. O Novembro Azul, todos sabem, um movimento internacional que chama a atenção do homem para a prevenção às suas doenças, especialmente o câncer de próstata. Você que nos acompanhou de casa, obrigado, tchau, até o próximo tempo.